Bom dia, boa tarde, boa noite. Dizem que a dor ensina mais que a alegria. Certamente o meu entrevistado de hoje teve de aprender em vários momentos na vida por meio da perda. Sempre perseverante em momentos decisivos da vida, ele acabou perdendo o pai e depois a irmã. Mas ao invés de derrubá-lo, de desistir, ele encontrou dentro de si forças para se tornar o imparável e hoje, além de agente fiscal de rendas do estado de São Paulo, ele faz parte do Gran Experts, é um dos nossos coaches aqui no Gran Cursos Online, especialista em orientação de estudos. Hoje teremos uma verdadeira aula de resiliência ao conhecer a história de vida do Luiz Muniz. Seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é tudo meu, viu, Gabriel? É uma honra estar aqui nesse canal. Como eu te falei um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, para mim a proposta do canal é sensacional, da gente poder escutar histórias de superação, histórias que inspiram, porque eu acho que a internet ela tem esse poder, né, de fazer com que histórias sejam conhecidas e que sirvam de inspiração para os outros, né? Então eu vou tentar, ao longo do tempo, aí, contar um pouco da minha história. Você já adiantou algumas coisas que aconteceram, mas eu acho interessante mostrar o caminho das coisas, de tudo, como tudo aconteceu, né? Tenho certeza de que vai inspirar muitas e muitas pessoas, Luiz. Para você que nos acompanha, peço que assine nosso canal, ative as notificações antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, porque ao fazer isso, você vai receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira uma nova entrevista para você. Luiz, você veio de um lugar onde nunca faltou comida, mas que em compensação não havia dinheiro para pagar uma escola particular, e isso te levou a correr atrás de sua educação. Você pode contar um pouco mais sobre isso? É isso aí, Gabriel. Assim, eu sou de São Paulo, né, natural de São Paulo. Minha mãe é professora, né, foi professora, né, hoje ela é aposentada da Prefeitura de São Paulo. E é engraçado que eu nunca vi a minha mãe como servidora pública, né, como funcionária pública, apesar dela ser, né, uma servidora pública. O meu pai, ele trabalhava com a área de recursos humanos, mas a gente é uma classe média, média baixa. Nunca meus pais tiveram condições de pagar escolas particulares, nem para mim, nem para minha irmã, né? Minha irmã, ela era 2 anos e meio mais velha que eu. Então, assim, desde o começo, até por uma questão de ele achar que a gente só conseguiria vencer na vida através da educação, até porque ele vem numa época em que a faculdade, né, o ensino superior não era uma obrigação, então meu pai não tinha ensino superior, minha mãe também não tinha ensino superior, e a gente sempre foi meio que assim, incentivado a estudar, né? E eu estudei sempre em escola pública, a gente não tinha muitas condições. Eu lembro do meu primeiro vestibular, eu fiz com 13 anos, né? Porque antigamente eu estudava até a 8ª série e eu queria fazer, não sei porquê, eu sempre gostei muito de matemática, né? Sempre fui muito voltado para a área de exato, sempre gostei de números e tal. Eu lembro que eu acho que eu fiz um teste vocacional e falou que eu ia me dar bem na área de robótica, eletrônica, alguma coisa assim, sabe? E daí tinha a Escola Técnica Federal de São Paulo, né, que existia à época, e antigamente para entrar nessa escola era muito difícil, né? Era muito concorrido para entrar na Federal de São Paulo, né? Era uma escola pública, mas com excelente nível de ensino. Tanto é que a maioria das aprovações da Escola Politécnica da USP, na época, vinham da Federal de São Paulo. Só que tinha um cursinho preparatório para entrar para a Federal. E eu lembro que quando eu fiz a minha 8ª série, eu fiz, antes de começar a 8ª série, eu fiz meu primeiro vestibular para conseguir uma vaga nesse cursinho, que era um cursinho gratuito. E daí eu consegui ser aprovado, né? Foi a minha primeira aprovação com uns 13 anos. E daí, na minha 8ª série, eu fazia esse cursinho na parte da manhã, então pegava o metrô, ia até lá, a escola, saía correndo para almoçar e tal, entrava à tarde e estudava e fazia minha 8ª série junto com esse cursinho. Fiquei esse ano inteiro, com 14 anos, fazendo isso.
E daí teve o vestibular da Federal, eu fui aprovado também e comecei a fazer técnico em eletrônica. E daí, pô, para mim foi um sonho, né? Porque era uma escola pública, mas com um ensino muito bom. E eu lembro a minha irmã, ela fez um caminho muito parecido. Na verdade, eu sempre fui muito atrás da minha irmã, né? Como ela tinha 2 anos e meio a mais que eu, ela tinha feito essa escola federal, né? Ela tinha feito técnico também. Então ela fez, eu fui atrás dela. E daí, quando eu entrei, ela também estava lá estudando, porque eram 4 anos, né? Eram 3 anos normais, mais a parte do ensino técnico. E no meu último ano lá, eu consegui um estágio. A gente sempre fazia estágio, né? Por causa do técnico. E eu fui consertar balança, né? Balanças eletrônicas, né? De peso e tal. E eu fiquei trabalhando. Daí eu trabalhava durante o dia inteiro e à noite para a Federal para terminar o meu último ano lá. E aí aconteceu um negócio que foi meio punk para mim na época, porque a minha irmã, quando eu estava no meu último ano do técnico, ela já tinha sido aprovada, ela estava fazendo engenharia lá em Minas Gerais, e eu queria fazer cursinho. O normal, todo mundo fazia lá o técnico, depois ia fazer cursinho para tentar entrar na Poli, entrar em ótimas faculdades aí, né? E daí, nesse período, o meu pai foi mandado embora. Né? O meu pai, ele trabalhava com recursos humanos, chegou uma hora que o computador, antigamente, para você fazer uma folha de pagamento de uma empresa, você tinha era, sei lá, um andar inteiro de uma empresa, todo mundo fazendo conta para fechar a folha de pagamento. Quando veio o computador, né, se reduziu drasticamente, porque um software, basicamente, ele começava a fazer a folha de pagamento de uma empresa inteira. Então, meu pai, por conta da tecnologia, por conta de não ter estudo ou uma formação, ele saiu do mercado de trabalho e ele não conseguiu se realocar, né? Nunca mais, assim, foi o último emprego dele, foi nessa época. E para mim foi um negócio muito triste porque, assim, eu queria fazer o que meus amigos estavam fazendo, né? Querendo fazer um cursinho e tal, entrar numa boa faculdade. E meu pai não tinha mais condições, meu pai estava desempregado, né? E para ele também foi muito ruim, né? Foi um momento que ele ficou meio em depressão por não poder dar o apoio, porque ele conseguiu, na época que ele trabalhava, dar uma chance para minha irmã fazer um cursinho preparatório bom, e quando chegou a minha vez, ele não tinha essa condição. Mas graças a Deus é que eu falo, assim, tudo na vida tem um propósito e maior que a gente não enxerga na hora, a gente só enxerga depois, né? Eu fui convidado a trabalhar, a ser efetivado nesse meu emprego, e como meu pai estava desempregado, eu falei, putz, é o momento. Eu fui para ser supervisor. Assim, eu trabalhava bem nesse estágio, as pessoas tiveram confiança em mim e me deram uma chance muito boa. Até que, assim, eu lembro que em 97 eu tinha um salário de carteira assinada, acho que eu ganhava R$ 1.200, lá em 1997. Então, assim, para quem tinha feito só técnico e tal, era uma coisa boa e eu conseguia ajudar muito a minha casa por causa disso. Meu pai estava desempregado, então eu conseguia pagar as contas de casa, a minha irmã estava fazendo faculdade fora, eu conseguia ajudar ela e tal. E só que daí chegou o momento de prestar vestibular, né? Nessa época que eu trabalhei também, eu fiz um outro vestibulinho, que era o cursinho da Poli, que tinha lá também em São Paulo, só que era sábado o dia inteiro. Então eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã até umas 7 da noite, e tinha o cursinho que era no sábado, que era das 8 da manhã às 8 da noite. Era um dia inteiro. E era só de sábado. Então era um negócio, era pesado, né? Porque eu já chegava cansado do trabalho, daí ficava o dia inteiro lá e eu não conseguia, ao longo da semana, estudar, rever matéria, nada. Mas graças a Deus, assim, eu consegui ser aprovado numa faculdade boa, que é a mesma faculdade que a minha irmã estava, lá em Minas. E aí chegou o momento da decisão entre ficar em São Paulo trabalhando ou ir fazer a faculdade. E aí é engraçado que meu pai, acho que tem uma questão de orgulho, apesar de ele não ter condições, ele falou assim, cara, assim, eu não vou te eximir de fazer uma faculdade boa. Você vai lá e a gente vai dar um jeito de te pagar, porque basicamente tinha estadia, né, alimentação tal, para eu conseguir me manter lá. E porque tinha uma chance também de eu ficar aqui, até a empresa que eu estava oferecendo para me pagar a faculdade aqui em São Paulo, e meu pai não deixou. Ele falou assim, não, você precisa fazer uma faculdade boa. Você precisa ter estudo, você precisa ter um diploma bom. E eu acabei indo. E para mim, sinceramente, foram os melhores anos da minha vida e um aprendizado violento,
o fato de eu sair de casa, de morar fora. E foi aí que eu comecei a aprender que ensinar os outros e ajudar as pessoas é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. E foi nesse momento da faculdade, porque a gente era um grupo de pessoas, ninguém tinha muito dinheiro, todo mundo tinha que se coçar para conseguir morar e viver lá. As pessoas tinham dificuldades, tinham depressões, e um ajudava o outro, né? Mesmo com 20 e poucos anos, a gente sentava, conversava, tentava entender o problema do outro, tal. Então, foi uma escola de vida para mim, além de ser uma faculdade que me deu uma profissão, né, de engenheiro, mas foi uma escola de vida. Só que, e daí, assim, quando chegou no meu 5º ano de faculdade, eu voltei para São Paulo para fazer estágio. Então, eu fazia estágio durante 4 dias na semana e voltava para Minas para fazer os meus últimos créditos lá. E eu ficava quinta à noite, chegava lá quinta, sexta e sábado para fazer as minhas disciplinas. E quando chegou no meu último ano de faculdade, em abril de 2002, né? Então eu tinha 24 anos, que era o último ano, eu acordei com uma ligação na minha república, né? E é engraçado como as coisas acontecem, porque na hora que tocou o telefone na república, assim, me veio uma coisa muito ruim, assim, sabe, dentro de mim, no meu coração, tal. E um amigo meu, que até dividia quarto comigo, ele atendeu, ele começou a falar, como assim? Não, não. E eu já sabia que tinha alguma coisa que não estava errado, entendeu? E daí, quando eu peguei no telefone, eu estava conversando com a minha irmã, e ela me deu a notícia que meu pai tinha falecido numa tentativa de assalto, né? Só para entender, meu pai ele não conseguiu se realocar no mercado de trabalho. Ele pegou as poucas economias que ele tinha, ele financiou uma van, e ele começou a trabalhar com entregador, numa transportadora, né? Então ele pegava as encomendas e ia entregando lá em São Paulo. E num desses dias, ele chegava muito cedo lá, carregava a van dele e saiu. E nessa saída, alguém foi tentar roubar a carga, né? E a gente nunca sabe se houve, enfim, o que aconteceu no momento, mas meu pai acabou levando um tiro e veio a falecer na hora, né? Então, para mim, foi um negócio terrível, porque, assim, a primeira coisa, engraçada, a primeira coisa que eu pensei, eu morava em Minas, ficava 3 horas em São Paulo, né? E daí todos os meus amigos, não, a gente vai com você e tal, o pessoal da faculdade pegou o motorista da faculdade para me levar. Imagina, eu fiquei 3 horas me remoendo, né, esperando para encontrar minha irmã, esperando para encontrar minha mãe, que eu não sabia como que eles estavam e tal. Então, assim, pô, foi o primeiro momento punk e uma coisa que me marcou muito, que assim, eu sempre ficava na lembrança de tudo que meu pai tinha feito para eu conseguir me formar e o fato dele não estar na minha formatura, sabe? Foi a primeira coisa que eu senti de uma perda assim, muito grande de não estar com ele naquele momento. Da felicidade, né? De você chegar no final, né, do resultado de uma faculdade e tal. Mas, enfim, isso me moldou, cara, porque eu estava muito pronto para voltar para o mercado de trabalho, entrar na iniciativa privada e mandar a bala no meu trabalho, como engenheiro. E só que eu vim numa faculdade, Itajubá é uma cidade muito pequena do sul de Minas e basicamente universitária. Você tem faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, você tem a escola antes era uma escola de engenharia, agora é uma universidade gigantesca. Só que você tinha muita segurança, né? Era só universitário, você andava na rua. Eu não tinha carro, nunca tive carro durante a minha faculdade, então eu andava a pé para um lado e para o outro. E aquilo me marcou de uma tal maneira de estar, assim, durante, sei lá, 4, quase 5 anos lá, numa tranquilidade, numa paz. E acontecer isso me marcou muito negativamente, assim, voltar para a metrópole, sair daquela tranquilidade, vir. E eu decidi não voltar mais para São Paulo, naquele momento. E eu fui conversar com vários professores, né? Desde quando eu entrei no meu primeiro ano da faculdade. Eu sempre fiz bolsa de iniciação científica, porque me ajudava, né, a me custear lá. Então eu conhecia muitos professores, porque eu sempre estava fazendo bolsa, fazendo estudo, fazendo projetos e tal. E eles me ofereceram para eu fazer uma bolsa e ficar fazendo mestrado lá. E para mim era a melhor decisão naquele momento, né? Ficar lá. E eu fiquei 2 anos lá. Quando é que veio o interesse pelo mundo do concurso? Então, é um negócio interessante essa coisa do concurso, porque antes do concurso, eu nunca pensei muito
em estudar para concurso. Teve uma vez que eu conheci alguém que até, eu não sei se na live do Meirelles que ele fez aqui pro Imparável, ele até mostrou os livrinhos da receita que tinha naquela época, né, que o pessoal fazia. E eu tive contato com aqueles livrinhos. Na época, lá em Minas Gerais. Um conhecido lá falou assim, eu estou estudando para a Receita Federal. Eu falei, mas como que é isso aqui? Ele falou, não, você tem que estudar esses livrinhos aqui. E me mostrou os mesmos livrinhos que o Meirelles apareceu. E eu fui falar com meu pai sobre isso. Falei, nossa, tem um pessoal que está estudando para concurso, eu acho que eu vou estudar também. E você sabe como que eu não sei como que era há muito tempo atrás, eu não sei também quais a experiência que meu pai teve, mas a gente luta, e eu acho que luta até hoje, para mudar muito o estereótipo do servidor público, do funcionário público, né? Porque eu lembro que quando eu falei isso para meu pai me falou duas coisas que me marcaram até hoje. Ele falou que ele não tinha me criado para ser vagabundo, porque como se ele achasse que todo servidor público, né, todo funcionário público não quisesse trabalhar, fosse vagabundo, que era um estereótipo que tinha daquela pessoa que colocava o paletó e ia embora e a repartição ficava vazia, e nem para ser corrupto. Não sei se ele teve alguma experiência com algum fiscal em algum momento na empresa, etc. E aquilo me marcou, eu falei assim, cara, eu não quero isso, mas, enfim, naquele momento eu falei, não, acho que não vou prestar para concurso, não. Mas uma coisa que é interessante é que, assim, antes de vir no concurso público, veio a música na minha vida. Na verdade, com 14 anos eu comecei a tocar bateria, que é uma coisa assim que eu me apaixonei, que é um instrumento. Eu sempre estudei bateria. E quando eu estava lá, e eu sempre toquei, na faculdade inteira eu sempre toquei bateria, me ajudava, né? Eu ganhava uma graninha na noite lá tocando, me ajudava também a pagar meus estudos. E nessa época do mestrado, tinha um amigo meu, que ele falou assim, pô, Luiz, ele tocava muito, né? Eu toquei com pessoas sensacionais lá. Ele falou assim, cara, eu vou viver de música. E daí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou tentar fazer e viver daquilo que realmente eu amo, que é a bateria, que era a música. E daí eu vim para São Paulo para viver de música. Eu guardei um dinheiro. Nessa época eu estudava música como se fosse um trabalho, 8 horas por dia. Você saiu do mestrado? Saí do mestrado para viver com de mestrado? Eu já tinha feito todos os créditos. E eu tinha mais 3 anos aí para defender a tese e eu parei. E fui para São Paulo estudar música. Eu dava aula de bateria perto de casa. Gravei CDs, tocava na noite, etc. Enfim, eu fiquei durante 2 anos nessa loucura, entre aspas, né? Mas é uma coisa que eu falo, assim, eu nunca vou, quando eu morrer, eu não vou me falar assim, não se arrependa daquilo que você não fez, né? Porque não dá pra gente saber, né? Nunca dá para saber. Você fala assim, pô, se eu tivesse feito isso, seria melhor. Você nunca vai saber. É só fazendo que a gente tem a certeza do que acontecia, né? Eu falo muito da questão desse efeito borboleta, né? Até vendo a sua história, né? Das decisões que a gente toma e aonde a gente chega, né? E para mim tem muito disso, assim, se eu tivesse feito aquilo, não adianta a gente remoer o passado, né? Porque o ser é efeito borboleta, você poderia ter escolhido estar numa situação muito pior do que você está hoje, né? Então você tem que fazer aquilo com convicção do seu coração, daquilo que o seu coração fala, e você fala assim, cara, para mim é isso que eu vou fazer, e fazer da melhor maneira possível, com o maior empenho possível. Enfim, eu acho que música é muito parecido com jogador de futebol. Você tem excelentes jogadores, mas só alguns brilham, né? Você tem muitos jogadores de futebol que ganham um salário mínimo, né? A grande maioria aqui no Brasil, e pouquíssimos que ganham milhões. E música é muito parecido, né? E aí, nessa época, um amigo meu, ele foi mandado embora do banco. Ele tinha feito poli, um dinheiro também, e ele foi mandado embora do banco, e ele chegou para mim e falou assim, cara, eu vou estudar para concurso. E nessa época já estava acabando o meu dinheiro, sabe? Porque aquilo que eu guardei ao longo de todos os tempos, eu fui gastando, investindo, na verdade, né, na música. E chegou uma hora que eu estava quase sem dinheiro. E daí eu falei assim, cara, se tem uma coisa positiva do concurso público, isso eu só falo para todos os alunos que eu tive ao longo dos 10 anos que eu comecei a trabalhar com concurso. O que eu acho fascinante do concurso público é que é uma das poucas coisas que só depende de você e do seu esforço. Você não precisa de QI, você precisa ter vontade, você precisa ter perseverança, e é lógico de pessoas te ajudando a encurtar esse caminho. Mas só depende de você.
E isso me fez um sentido muito forte naquele momento, né? Eu estava morando com a minha mãe, já com 28 anos, acabado de viver 2 anos de música, e eu falo assim, pô, até quando que eu vou ficar nisso? Eu preciso andar com as minhas próprias pernas, eu preciso voltar a morar na minha casa, né? Eu tinha que sair da casa dos pais para ficar 7 anos em Minas, depois quando você volta para os pais, é muito diferente, né? Não, as pessoas mudam, né? Ficar em casa é excelente, mas é gostoso ter o seu canto, né? As suas conquistas, etc. E foi aí que eu comecei a estudar. E é engraçado que eu fui, e a gente não sabia nada, né? Naquela época não tinha, a internet não estava ainda do jeito que a gente tem, a gente não tinha esses grandes cursinhos, grandes professores à nossa disposição numa tela de computador, né? Então, a gente tinha um cursinho em São Paulo presencial, fazia muita propaganda em jornal. E daí você é leigo, você não vai atrás, né? Eu falei assim, acho que eu vou fazer o pacote da Receita Federal ali. E eu lembro que foi interessante, quando eu peguei as apostilas, era isso daqui, ó, acho assim. Cara, não tinha muita apostila. Ele falou assim, é isso daqui que você tem que estudar. Eu fiquei tão tranquilo. Eu falei, nossa, só isso que eu tenho que estudar, tá fácil. E é engraçado que eu comecei a estudar. E aí tinha um cursinho perto, que era uma equipe, que era um cursinho aqui em São Paulo, que até fechou, né? Que todos os professores, os melhores professores, meu Ricardo Alexandre, nossa, todos os melhores professores do Brasil, não importa onde eles estivessem, eles iam dar aula lá, nesse cursinho. E eles iam começar, por conta do Meirelles, né? O Meirelles era muito amigo da dona de lá, ele começou a falar assim, não, tem que fazer simulado, porque no Rio tinha muito essa cultura de simulado, né? E daí eu estava estudando, eu falei assim, cara, eu preciso ver como eu tô, deixa eu fazer um simulado, né? Você pagava, acho que uma cesta básica, você pagava muito pouco e ia lá. Eu lembro que eu tomei um ferro nesse simulado, assim, foi deprimente. Depois de 6 meses de estudos, tá? Sabe que são 6 meses, mas, assim, foi horrível. Você achou que estava bem, fez o simulado e É, levou um ferro, é isso? levei um ferro violento. E daí, o Meirelles, ele fez uma palestra antes disso, porque falar que ia começar a ver simulado. E daí que é a primeira vez que eu ouvi falar do Alexandre Meirelles e tal. E daí ele falava que naquela época ele não tinha nem o livro dele, né? Mas tinha lá o manual do concurseiro, né? Que era o texto que ele tinha feito lá no fórum, que viralizou e tal. E eu fui ler aquilo lá. E daí, para mim, fez todo sentido. Aquilo que ele falava, maneira de como que tinha que estudar. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a fazer tudo que ele está falando aqui. Mesmo sem conhecer ele, assim, pessoalmente e tal, né? E é engraçado, depois a gente viria a ser grandes amigos, né? De viajar junto, viajar com as esposas, de fazer várias coisas. Pô, então, e é engraçado como esse mundo dá voltas, né? Porque ele foi um cara que me ajudou demais, mesmo sem saber, né? Por um texto que ele colocou lá, por uma palestra que ele colocou lá. Enfim, eu comecei a estudar bastante, comecei a fazer aulas nesse cursinho, porque todos os melhores professores davam aula lá, só que não era um cursinho barato, né? Você tinha que pagar por cada curso e tal. E aí chegou uma hora, e eu lembro que o Meirelles tinha falado muito de contabilidade, porque a última prova da Receita Federal eu comecei a estudar para concurso público. Eu tomei essa decisão em dezembro de 2006, e eu falei assim, ó, vou passar as minhas férias com meus amigos, vou me divertir, mas a partir de janeiro de 2007 eu vou me dedicar totalmente a isso como se fosse o meu emprego. Então eu vou me dedicar 100% a isso. E eu lembro que a gente começou então em 2007 a estudar. Chegou uma hora que acabou meu dinheiro. E a última prova da Receita Federal tinha sido em 2005. E muita gente se deu muito mal com contabilidade. Contabilidade foi meio terror da prova de 2005. E aí, eu olhando isso daí, vendo os conselhos do Meirelles, eu falei assim, cara, eu vou ficar bom em contabilidade. Contabilidade vai me fazer a diferença para eu ser aprovado. E eu comecei a estudar muito contabilidade. Eu gostei da matéria e comecei a estudar muito. E eu estudei tanto que quando eu ia nas aulas com o pessoal, às vezes o pessoal tinha dúvida e estava do lado lá e eu começava a ajudar as pessoas a explicar a matéria. E daí, vendo isso daí, a dona, ela era muito, muito gente boa, eu acabei conhecendo ela também.
E chegou uma hora que eu falei para ela, falei assim, meu dinheiro acabou. Eu queria muito fazer vários cursos que tem aí, mas eu não tenho condições, e eu queria ver se eu posso te ajudar de alguma forma. Com contabilidade, ajudando os alunos, a gente fez uma espécie de... como chama na Permuta. faculdade? Oi? Você fez uma permuta com ela? Você Uma virou permuta. Na verdade, eu monitor ajudava e... os alunos, orientava os alunos, então os alunos tinham aula de contabilidade, e eu ficava algumas horas por semana lá, para tirar dúvida de aluno da matéria, né? E isso foi crescendo, foi crescendo. Tanto e depois eu acabei virando professor de contabilidade por causa disso daí. Mas então assim, o negócio do concurso para mim, quando eu entrei para o concurso, é um negócio muito louco, né? Porque na verdade eu via no concurso e muito baseado em duas coisas, para ser bem sincero, viu, Gabriel? Assim, o motivo de eu escolher o concurso público. O primeiro foi por causa do meu pai, né? Porque naquele momento que ele ficou desempregado, que ele não pôde dar o suporte para mim, e eu vi como ele ficou naquilo lá, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero chegar um dia e não ter condições de ajudar o meu filho de algum momento. E em diversas maneiras, né? Assim, a estabilidade para mim do concurso público fazia muita diferença para mim, né? Eu nunca pensei assim, eu vou ficar rico, porque ninguém fica rico sendo servidor público. A gente tem uma vida muito boa, mas a gente não fica rico. Mas a gente tem uma estabilidade. A estabilidade, ela é um intangível muito grande. É que eu falo que às vezes, a gente está muito acostumado, o ser humano, a olhar muito para o tangível e esquecer do intangível, né? Esquecer do que é ter paz, esquecer do que é ter amor, transmitir amor, são coisas intangíveis que quando você sente não tem valor, você não compra isso, né? E são coisas que fazem total diferença na vida de uma pessoa, né, para ela ter uma qualidade de vida. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção e que eu decidi abraçar mesmo foi por causa dessa estabilidade e também por uma outra questão, cara, que aconteceu por causa da minha irmã. A minha irmã era muito workaholic, né? Ela fez engenharia, ela era diretora de uma multinacional lá em São Paulo, só que ela não tinha vida, né? Assim, ela não tinha vida e assim o marido às vezes não se viam, aquela coisa, tem que entregar projeto, fica até as 2 horas da manhã e daí não vê o marido, daí não vê filho, sabe aquela coisa. Eu falei assim, será que isso é vida, assim? Porque e é lógico que quando eu acho que as coisas têm idade, né? E tem momentos na vida para cada um. Quando entra um filho, eu acho que as coisas mudam muito, né? Eu sempre pensei nisso. Então, assim, quando você é mais jovem, você tem que dar o sangue e correr atrás do seu objetivo com a maior garra possível e tentar fazer o seu melhor. Mas você também tem que ter espaço para sua família, para o seu filho, porque é isso que também faz todo sentido desse seu trabalho, né? De você poder encontrar o seu filho, encontrar a sua família. Então eu falei, pô, será que eu quero isso para mim? Né? Será que eu quero ter uma vida mais tranquila? Porque é o que eu falo, eu levo muito esse negócio do meu pai de não ser vagabundo e nem corrupto pro resto da minha vida. Tanto é que quando falo com meus alunos, eu falo uma das coisas que vocês têm que tentar entender ou tentar mentalizar quando vocês se veem aprovado é que vocês vão ser excelentes servidores públicos. Vocês vão fazer valer a pena todo esse esforço. E não simplesmente achar que passou, agora não preciso fazer mais nada. Porque eu acho que o universo conspira, você tem que tentar fazer o bem, você tem que tentar fazer o melhor também, né? E a gente tem que mudar essa mentalidade. Eu, quando eu entrei no serviço público, eu falei, pô, eu vou dar o melhor, eu vou fazer o melhor. Né? Até que eu já fui chefe de vários setores aqui na secretaria, fui inspetor fiscal, assim, eu nunca me eximi, né, de qualquer obrigação, porque eu acho que eu estou aqui para isso, eu sou pago, tem tanta gente que se esforça para pagar os seus impostos, para me pagar. Então eu tenho que dar retorno, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Mas ao mesmo tempo que eu faço o meu melhor, eu sei que eu tenho um horário, que ninguém vai me ligar à noite para eu fazer alguma coisa, que ninguém vai falar para você, ó, você tem que ir sábado e domingo para trabalhar, para terminar alguma coisa. E isso para mim fazia sentido, né? Eu ter essa qualidade de vida, eu ter esse meu tempo para minha família, etc. Mas enfim, eu entrei com a cabeça e eu estudei muito, Gabriel. Assim, eu
como todo mundo que passa, né? A história é de você realmente se dedicar ao máximo. Então, assim, é um negócio que cansa, porque você ficar dentro de um quarto, olhando livro, olhando aula, não é a melhor coisa do mundo, não é a coisa mais fácil do mundo. Ah, Porque isso, ao longo do tempo, você tem um desgaste físico e emocional daquilo. Mas você saber que vale a pena e que você tem um objetivo é que te faz, no dia a dia, acordar e fazer cada vez melhor. Porque é uma hora que eu falo, assim, eu acho que até o William Douglas e o Meirelles, que falam essa frase, né, que eu escutei tanto nas palestras dele, que concurso público não é para passar, é até passar. Uma hora você passa. Se você se dedica, se você tem comprometimento, uma hora você vai passar. Você não pode não ser no primeiro concurso, no segundo, mas a hora que chegar o seu concurso, você vai passar, né? Se você não se deixar levar. Então, isso para mim era muito importante, essa questão. 2 semanas antes da sua prova, o cargo para o cargo que hoje você exerce, aconteceu mais um momento de muita dor, né? O que que houve? Isso para mim foi bem pesado. Essa parte aqui é até complicado, não sei se eu vou me emocionar ou não, porque eu já tentei falar uma vez sobre isso, porque lembrar das coisas que aconteceram me faz realmente voltar ao meu quarto onde eu estudava, sabe? Tem coisas que eu acho que marcam tanto na nossa vida, que quando a gente lembra, a gente consegue lembrar das sensações, do lugar, de tudo que estava acontecendo naquele momento, né? E isso, para mim, com certeza é uma coisa que me marcou, que foi, na verdade, eu até marquei, foi no dia 6 de julho de 2009. A prova do ICMS de São Paulo, ela estava marcada para acontecer nos dias 15 e 16 de agosto. Então, na verdade, foram 40 dias antes da minha prova. E foi muito complicado, porque a gente está vivendo uma situação hoje de escassez, né, de concursos públicos, de muita gente esperando, né? Eu sempre fui muito ligado à área fiscal. Eu teve o concurso de 2005 da Receita Federal. Quando eu comecei a estudar em 2007, o próximo concurso foi só em dezembro de 2009 para a Receita Federal. Ficaram 4 anos aí. E a gente tem agora quase 6 anos de ato do último concurso, né? Então a gente está vivendo uma situação, para quem está estudando, de realmente de ter resiliência, né? De saber que uma hora o concurso vai chegar e só aqueles que não desistirem é que vão conseguir a aprovação. Mas eu já estava, então, assim, a 40 dias da prova, a gente já estava na reta final. A gente, né, já estava só fazendo exercício, eu estudava todo dia à noite. E nesse dia 6 de julho me ligou, tocou o telefone. Eu não costumava atender telefone na hora que eu estava estudando, mas começou a ser insistente, eu liguei. E quem me ligou foi um amigo da minha irmã, um amigo de longa data da minha irmã. E ele falou assim, eu sou Júnior, né? Eu sou Luiz Muniz Júnior. Júnior, eu quero que você venha para casa da sua irmã agora. Pega um táxi e vem para cá. Cara, para mim, naquele momento já veio um outro sentimento muito parecido com o que eu tinha vivido na época do meu pai, quando eu recebi a ligação. E eu fui, eu morava no Tatuapé, a casa da minha irmã era na Lapa, minha irmã era casada. Minha irmã tinha acabado de ter um filho, ela estava com um filho, tinha 10 meses, filho da minha irmã. E quando eu cheguei na casa dela, estava todo mundo chorando lá. E para mim foi um negócio assim, cara, muito difícil, porque a minha irmã, ela sempre acreditou em mim, ela sempre me deu todo o apoio para todas as decisões que eu tomei na vida. Então, quando eu decidi viver de música, ela me apoiou. Quando eu decidi estudar para concurso, ela me apoiou. De todas as formas possíveis e imaginárias. Então, assim, eu já não tinha a figura do meu pai e naquele momento perder a minha irmã, assim, tão perto da prova, foi um negócio que, assim,
eu fiquei durante dias chorando, sem conseguir fazer nada. Uma por causa da perda da pessoa, que era um anjo na terra, assim, uma pessoa que sempre fez o bem para todo mundo, uma pessoa que era adorada por todos os funcionários, por todas as pessoas que conheciam ela. E segundo, esse mesmo sentimento de que, putz, tão perto da prova, né? Porque para o concurseiro em si, essa maratona de estudo já é uma maratona, como eu falei, física e mental. Muito mais mental até que física, né? De você sempre se manter motivado, se mantendo fazendo as coisas certas. E quando acontece um negócio desse, é muito difícil você parar e raciocinar que eu estava 2 anos e 8 meses estudando. Faltava muito pouco para a prova que eu fiquei esperando durante 2 anos e 8 meses. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me dedicar, não conseguia abrir um livro, não conseguia nada. Eu só ficava pensando, porque foram mortes muito repentinas. É que eu falo assim, a perda, não existe perda menor ou maior. Né? Toda perda é uma perda. Principalmente de um familiar, de uma pessoa que você ama tanto. Mas quando é muito abrupto, assim, é que eu falo, foi muito complicado. Domingo, eu conversei com ela por telefone e na segunda-feira de manhã ligaram que ela tinha falecido. E a minha irmã, ela faleceu de meningite meningocócica. Né? Ela teve essa bactéria e de uma hora para outra ela faleceu. Ela tinha uma saúde perfeita, ela não tinha nada, não foi acidente, sabe? Foi dormir e não acordou. Então, para mim, era assim, tinha um misto de injustiça, de uma pessoa boa, tinha a injustiça comigo, de achar que eu estava, sei lá, eu não ia conseguir mais ser aprovado e que todo um projeto de 2 anos e 8 meses preso, né, e me esforçando ao máximo, não ia dar certo. Mas eu acho que aquela questão daquilo que a gente tem que levar para a vida, né, e a questão do copo cheio, do copo vazio, e eu acho que a gente sempre tem que enxergar o copo cheio em todos os momentos da vida e qualquer coisa que aconteça com você. E naquele momento, assim, depois de uns 10 dias meio que de luto, eu cheguei à conclusão que eu tinha que ser aprovado por ela, né? E eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou voltar a estudar, vou voltar, falta muito pouco, eu vou fazer essa prova e eu vou ser aprovado por ela, né? Vai ser o meu presente para ela, porque assim, onde quer que ela esteja, ela vai saber que eu fui aprovado e que ela faz parte dessa aprovação e que eu vou dar o meu máximo por ela. E foi complicado porque é que eu falo assim, a gente não tinha muito essa questão de internet, de cursos, era tudo muito presencial. E você acaba conhecendo muitos amigos no presencial, né? Então assim, todo mundo me conhecia lá, eu dava aula de contabilidade para ensinava os alunos lá. E, cara, foi muito, muito complicado voltar, porque cada pessoa que vinha falar comigo eu chorava. Né? As pessoas querendo apoiar, né? Me dar um apoio, falaram assim, não, Luiz, cara, você tá muito bem, cara, você vai ser aprovado e tal, mas cada apoio, na verdade, ao mesmo tempo que era uma questão, pô, eu sei que eu tenho amigos, tenho pessoas que me querem bem, eram coisas que me faziam reviver aquilo. Então, assim, cara, foi muito complicado esse último mês aí de estudo. E foi muito complicado porque a prova era em agosto e eu não contei um detalhe que o meu casamento estava marcado para novembro, cara. Né? Eu conheci a minha esposa, a gente falou assim, a gente vai se casar. E então, assim, eu tinha uma pressão em cima de mim e falei assim, cara, eu vou casar, eu tenho que ter emprego, não tenho emprego. Eu não tenho dinheiro, minhas economias acabaram, não tenho nada, assim, eu tinha que passar. E eu lembro que assim, eu fui fazer a prova, e essa prova de 2009 de São Paulo, ela foi terrível. Ela tem um quê aqui em São Paulo que são 100 questões para fazer em 4 horas. Né? São 3 provas, uma sábado e 2 domingo. E a prova de sábado são 100 questões. Só que dessas 100 questões você tem estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, interpretação de texto, uma prova de português gigantesca. É uma prova que ninguém nunca vai fazer.
Ninguém nunca vai marcar os 100 assertivas, sabendo assim, não, eu fiz todas. É impossível. E eu lembro que eu saí da prova arrasado, com medo que eu não tinha feito o mínimo nessa prova. Você tinha que fazer pelo menos 50% dessa prova. E eu fui para casa, assim, no ônibus. Eu cheguei em casa, assim, minha mãe e minha futura esposa estavam lá. Eu falei, eu tô com uma dor de cabeça, eu não consigo, eu preciso me preparar para amanhã. E isso é uma coisa que eu acho interessante para todo concurseiro pensar a mesma coisa, porque eu já vi muita gente, quando tem mais de um concurso de uma prova, a pessoa achar que não deu na primeira e aquilo já acabar com a cabeça dela para a segunda prova. Então, assim, o conselho que eu dou é que, assim, não deixe nada te abalar. Então, assim, se você foi mal na primeira, tenta dar o seu melhor na segunda. Porque você não sabe se aquilo foi suficiente ou não. Então, assim, faça o seu melhor. E foi isso que eu fiz no domingo. Eram 2 provas, uma na parte da manhã e uma no domingo. Eu acordei, né, depois daquela noite, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer, assim, o meu melhor. E eu lembro que quando foi a correção da prova, e essa correção da prova, assim, quando eu vi o Meirelles chorando aqui, falando da aprovação, né, falando da palestra da Lia Salgado, me veio muito desse momento também, que eu estava junto com a minha esposa, e eu fui corrigir a primeira prova, aquela que eu achei que eu tinha ido muito mal mesmo. Então eu comecei a ver 100 questões, cara, acho que das 20 primeiras que eu corrigi, eu devo ter acertado 5. Eu comecei a chorar. Falei, cara, não é possível, cara, não fui aprovado. Eu pedi para minha esposa continuar corrigindo. Ela corrigiu, se eu não me engano, eu precisava fazer 50. Eu fiz 58 ou 56, por aí. Mas eu fui aprovado nessa. E daí eu fui na segunda, acho que eu fiz um pouco mais, uns 70, acho que eu fiz 75% da prova na segunda, que era de domingo de manhã. E quando chegou a prova de domingo, que era a última, que tinha peso 2 ou 3, eu acho, eu fiz 90% da prova. Consegui acertar 90% da prova. E naquela mesma hora eu comecei a chorar e eu falei para minha esposa, eu fui aprovado. E é engraçado que quando eu lembro do Meirelles, eu lembro de mim, naquele momento, chorando e pensando basicamente em tudo que me levou para que chegou até ali, entendeu? Desde essa história que eu contei para você, de ter ido para Minas, de ver meu pai desempregado, de perder a minha irmã. A história, assim, sua vida passa muito rápido, né? Então, minha história é essa. Depois, com o tempo, que eu falei para você, eu aprendi lá na faculdade a ajudar os outros. Então, assim, depois que eu fui aprovado, eu comecei a dar aula de concurso. Fui sócio do Meirelles, né? A gente fazia mentoria para concurseiro, a gente teve muitas pessoas. Muitas pessoas me mandaram e-mail, me ligaram, e são essas coisas que valem a pena na vida, assim, sabe? Quando você sabe que você faz a diferença, de alguma maneira, na vida das pessoas, pelo lado positivo. E eu quero até deixar aqui registrado, né? Que eu comecei agora no começo de agosto, entrei para a equipe do GRAM, né? Sou um GRAM Expert. E eu acho, como eu falo, como Deus é diferente, cara, e as coisas acontecem na nossa vida. O primeiro aluno que eu recebi, eu fui fazer a mentoria com ele, eu fui conversar com ele, e fiquei conversando durante 1h30 com ele. Porque é o que eu falo, que assim, as pessoas, elas, para você guiar elas, elas têm que sentir confiança que você está guiando elas para o caminho certo. Então, eu tenho que contar um pouco daquilo que eu acho que é certo. E as pessoas têm que ver se realmente elas acreditam naquilo que eu estou falando. E eu comecei a conversar com esse meu primeiro aluno, primeira pessoa que foi indicada para mim. E ele tem uma história de vida, cara, sensacional. Sensacional. Filho de pedreiro, passou em várias faculdades com bolsa de 75%, não pôde fazer porque o pai não tinha os outros 25% para pagar. Até que ele estudou para conseguir uma bolsa de 100%. E até eu conversei com ele outro dia, eu falei, olha, essa semana eu acho que eu vou falar com o Gabriel. O Gabriel tem um canal sensacional, acho que todo mundo devia ver, não só concurseiro, acho que muita gente, não pode ser iniciativa privada não, acho que as histórias elas inspiram
não é só o concurseiro. É que eu falo que o concurseiro, a estafa mental, a pressão é grande. Mas em todas as áreas né? Se você for pensar, você como empresário, você tem uma pressão no seu dia a dia violenta. E eu acho que essas histórias que você traz, que você ouve, também às vezes alguma coisa serve para você no seu dia a dia, para que você também faça o seu melhor. E eu falei para ele, pô, eu quero te ajudar ao máximo para que você seja aprovado e que você um dia vá no canal do Gabriel e conte a sua história. Porque... E eu acho isso muito bom, assim, porque quando eu desliguei, eu falei assim, cara, como é bom ajudar as outras pessoas. Né? Como é bom ouvir e saber que se de alguma maneira eu estou fazendo diferença na vida dessa pessoa. E eu espero mesmo fazer a diferença. Como eu acho que você faz a diferença em várias áreas, não só pelo GRAM, mas a ideia desse canal, enfim. É isso, Gabriel. Acho que essa é a minha história. A minha história, eu acho que o que fica da minha história é que... Eu lembro que quando eu conversei com o Meirelles, né? E ele falou assim, cara, se você pudesse dar um título, né, da sua vida, e eu falei para ele, ó, shit happens, né? Porque as coisas acontecem no caminho, mas assim, você vai parar por causa disso? E aquelas questão que eu falo do copo meio cheio, meio vazio, quando as pessoas perdem alguém, eu acho que sempre a gente tem que ver o lado positivo daquilo que aquela pessoa fez para você em vida e daquilo que você pode fazer em vida pela pessoa, mesmo ela não estando aqui. Então, é sempre pegar aquilo que te bate. Eu acho que o ser humano é sempre mais forte quando ele apanha e não quando ele bate. Sempre quando a pessoa bate na outra, ela está sendo, na verdade, ela está mostrando a fraqueza dela. E quando você bate, se apanha da vida, é que você se reconstrói e você se reconstrói cada vez mais forte. Pelo menos essa, eu acho que é a ideia que eu tenho de vida. Então, acho que a minha história é essa. A minha história, eu acho que mostra que educação faz a diferença na vida das pessoas, estudar faz a diferença na vida das pessoas, e que olhar o lado positivo das coisas vai te ajudar a ter uma vida muito melhor. Acho que é isso. Luiz, parabéns pela trajetória, pela história. Você é inspiração aqui para tantas pessoas. Tenho certeza de que juntos vamos ajudar ainda mais concurseiros, candidatos a conseguirem a transformação que buscam em suas trajetórias, em suas vidas. Foi um prazer recebê-lo aqui e seja bem-vindo mais uma vez à nossa equipe. Pode contar com a gente em tudo que precisar. Legal, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero de coração, que eu falo assim, essa história não é uma história fácil de falar, mas quando até o Alexandre me ligou e conversou a respeito de mim, antes mesmo, quando eu teve essa oportunidade de entrar no GRAM, eu falei, cara, essa história ela pode ajudar alguns concurseiros, né? Ela pode, de alguma maneira, alguma pessoa que está passando alguma coisa parecida com o que eu passei, ela pode enxergar que o final pode ser feliz, né? Que só depende dela e que a gente tem que, ao máximo, levar isso da vida, né? Esforço, amor, ajuda ao próximo. Então, por mais que seja difícil para mim conversar a respeito disso, eu acho que isso é importante de eu falar. E só antes de encerrar, Gabriel, assim, eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade e dedicar essa minha entrevista para você, a minha mãe, né, a dona Vera Lúcia, que tá viva, graças a Deus, me ajudando até hoje, que me ajudou muito, né, que deu aula em 2 escolas por dia para conseguir colocar comida na nossa mesa, para conseguir dar a melhor educação para a gente. Então, eu queria dedicar, né, essa história à minha mãe e à minha irmã e ao meu pai, aonde quer que eles estejam. Muito obrigado, Luiz. Você que nos acompanha, peço que assine nosso canal, ative as notificações, deixe seu comentário, curta o vídeo e assim clique no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, uma nova entrevista para você.
Muito obrigado.